Queridos, graça e paz. Graça e paz, irmãos? É bom nós estarmos aqui. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concede nós nos reunirmos nesta tardinha já noite para tributar ao Senhor a honra e a glória que lhes são devidas, né? Essa é a obrigação de todos os seres humanos, especialmente daquelas pessoas que, pela graça divina, foram alcançadas pelo Evangelho. E esse sim tem razão sobeja para se reunir em nome de Cristo, para adorar ao Deus verdadeiro, Deus presente no meio da sua igreja em nossas vidas. Eu queria cumprimentar os irmãos que se encontram nas redes sociais, que Deus abençoe nesta noite. Diniz deve estar lá no sertão nos assistindo, né? Talvez André, meu menino, que eu mandei para ele o link, lá no Rio de Janeiro. E a irmã Josefa Porfírio, que eu mando um abraço para ela, que ela está sempre ligada. Veio hoje pela manhã entregar o dízimo dela ao Senhor. E conversar um pouquinho comigo e agradecer a ajuda da igreja no momento que ela está passando, muito difícil. E ela disse que estava sempre assistindo às reuniões da igreja. Ela está idosa, com dificuldade de se locomover, mas está firme nos caminhos do Senhor. Isso é graça de Deus, né, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 14, versículo 16 a 18. Preste bem atenção, você que está aqui no santuário e você que se encontra na sua residência, em casa, preste atenção e peça para Deus graciosamente falar ao seu coração. Eu já disse inúmeras vezes que eu não tenho poder para falar à sua alma. Falo aos seus ouvidos. Daí para frente, queridos, é uma obra exclusiva da graça de Deus. Amém? E desse Deus presente no meio do seu povo, a gente vai falando, o Espírito vai aplicando numa vida, noutra, e assim vai realizando aquela obra que só Ele pode realizar. É privativa dele, é exclusiva dele. O texto de João 14, 16 a 18 diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Que Deus nos abençoe com que lemos na sua santa e bendita palavra. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos te agradecer por estarmos juntos nesta noite em tua casa, diante de tua santíssima presença, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Queremos, ó Deus, te agradecer pela tua presença no meio do teu povo. E especialmente, Senhor, em nossas vidas, no dia que nós, pela tua graça, conseguimos crer em nosso Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor. Pedimos a tua bênção para este momento aqui em tua casa, momento que nós iremos usar da tua palavra, que o Senhor possa graciosamente ministrar o coração dos teus filhos, que se encontram aqui no santuário, e aqueles que se encontram em suas residências, e aqueles que um dia irão abrir esse vídeo para ouvir a palavra do Senhor. Abençoa a nossa igreja em todas as áreas, em toda extensão, que esta obra prospere de uma forma sadia para a glória e o louvor do teu nome. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que eu li para vocês aqui nesta noite, ele faz parte de uma conversa íntima que Jesus teve com os seus discípulos naquela quinta-feira, ou talvez na sexta-feira, na quinta-feira, né? Quando ele já prestes a ser entregue para ser crucificado, ele tem uma conversa longa com seus discípulos que só São João a registra. É os capítulos 13, 14, 15, 16, culminando com a oração sacerdotal que ele faz. Depois ele vai para o monte, o Getsemane, e ali ele é aprisionado, e os irmãos conhecem o restante da história. Queridos, veja bem, nós estamos num texto aqui que o Senhor está fazendo uma promessa
muito grande, ou melhor, ele está confirmando uma promessa que Deus tinha dado ao povo de Israel lá em Joel capítulo 2. E o Senhor disse: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Por quê? Porque ele iria morrer, iria ressuscitar, iria voltar para o lugar de onde ele viera. E o texto diz que ele morre, ele é sepultado, ele ressuscita, ascende aos céus e lá ele é entronizado, e de lá até hoje e sempre ele governa a igreja e o universo. Mas ele disse: olha, mas eu vou enviar outra pessoa, que seria, depois a gente vai saber que é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, para estar com vocês, nas reuniões de vocês, todas as vezes que vocês se reunirem em nome de Cristo, no meu nome, aí esse Espírito está no meio de vocês. E disse também que esse Espírito, você vai ver um pouquinho mais na frente, ele não somente habitaria no meio do povo de Deus, mas ele estaria dentro de cada pessoa que professasse a fé em Jesus Cristo. Então eu queria, nesta noite, falar sobre a dispensação do Espírito, na qual nós estamos dentro dela, e que começou no dia de Pentecostes e terminará no dia que será levada, a igreja será levada para o céu, no grande dia da segunda vinda do Senhor. Veja bem, olha, irmãos, muita gente pensa que o Deus da Bíblia é um Deus intempestivo, ou seja, faz as coisas abruptamente. Não, queridos, o Deus da Bíblia é um Deus organizado, como eu já escrevi aí, coloquei no grupo Zap da igreja e também no Facebook. O nosso Deus é um Deus organizado, tem tudo planejado, tudo. Inclusive o programa Redentor. Deus tem um programa que está sendo desenvolvido na história e que tem começo e tem o seu fim. E neste programa nós temos as dispensações, que nós chamamos da dispensação do Pai, que é a do Antigo Testamento, identificada ali. Tem a dispensação do Filho, identificado a partir da encarnação do Verbo, e também tem a dispensação do Espírito, que começa no dia de Pentecostes. E nós estamos sob ou debaixo dessa dispensação. O que é uma dispensação? Eu ousei fazer aqui uma definição. Dispensação é um período de tempo em que Deus trata o homem de uma maneira especial, atribuindo-lhe privilégios, tratando-o com graça e misericórdia e também atribuindo-lhe deveres e responsabilizando pelo cumprimento desses deveres. É o que nós chamamos, em termos teológicos, que é uma dispensação. Então eu queria, olhando para a dispensação do Espírito, mapear alguns fatos, queridos, de um valor incalculável para a vida de todos, especialmente para a vida da igreja. Veja bem, na dispensação do Espírito, o Paráclito, ou o Espírito de Deus, foi prometido pelo próprio Deus no Antigo Testamento e ratificada aquela promessa do Novo Testamento. Olhe, em Joel capítulo 2, eu levo para você uma promessa extraordinária. Joel foi um profeta que veio aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Antiquíssima promessa. Se cumpriu, porque Deus tem um programa e as coisas no seu programa se cumprem de acordo com aquilo que Ele já estabeleceu. Diz assim a palavra do Senhor: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito,
e nos restantes que o Senhor chamar. Então, esta promessa que foi dada, queridos, através de Joel, ao povo de Israel, evidentemente foi uma promessa não para aquele momento que eles estavam vivendo naquele reino, mas uma promessa que tinha sido dada para se cumprir lá na frente, 8 séculos depois, no grande dia de Pentecostes. Olha, quando Jesus estava naquela conversa com seus discípulos antes de ascender aos céus, ele diz o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa? Joel, capítulo 2, 28 a 32. Aí disse ele: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ele disse à igreja, aos seus servos, aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E no texto que eu li, nós vimos esta promessa sendo ratificada. Eu rogarei ao Pai, ele dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Aí já é identificado quem é este Consolador, o Espírito da verdade. E ele disse: olha, o mundo não pode receber esta bênção, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós, não vos deixarei órfãos. E olha, o que é que continua a Bíblia dizendo aqui? Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, aí agora vai dizer, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ele continua dizendo: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, porque estiveste comigo desde o princípio. Aí ele diz: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviar-vos-ei. Olha, querido, nós entendemos que em teologia o Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, nessa dispensação, ou a dispensação do Espírito, tinha sido já profetizada e se cumpriu exatamente no dia de Pentecostes. Observe, irmãos, que quando Pedro estava ministrando a palavra no dia de Pentecostes, ele disse àqueles amados irmãos, ou aqueles ouvintes, ele disse o seguinte: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra do Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Joel 2, derramou isto que vedes e ouvis. Então, queridos, nós agora podemos já experimentar desta graça, desta bondade e desta misericórdia de Deus. Tá certo? Vamos lá. Segundo ponto. Na dispensação do Espírito, a obra de conversão do pecador a Cristo é exclusiva do Espírito de Deus. A gente estava na lição de hoje, aqui quem veio para a EBD, aliás, eu queria lembrar aos queridos que nós temos todos os domingos pela manhã uma escola bíblica dominical que você deve comparecer e trazer os seus filhos, porque aqui você vai aprender mais da palavra do Senhor. Então nós vimos hoje, irmãos, que é esse mundo que nós estamos vivendo, as coisas não vão acontecer de mudança eficaz, a não ser que Deus opere com seu Espírito, transformando o pecador perdido, dando-lhe um novo sentido de vida e uma vida de acordo com a vontade soberana de Deus. Então, esta obra de transformação, de regeneração, de salvação, passa necessariamente por uma ação do Espírito de Deus. Diga amém. Porque, quando eu disse aos irmãos que eu não tenho poder para falar o seu coração, não tenho não, irmão, nem nenhum pregador tem. Mas o Espírito de Deus tem. Ele ministra a sua alma. Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo e o atrai para Cristo. Ele revela a Cristo, irmãos.
Nós queremos, às vezes, que as coisas aconteçam como nós entendemos que deve acontecer. Não é bem assim. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por quê? Porque é sobre de transformação, de regeneração, de mudança de vida exclusiva do Espírito de Deus, que nós estamos sob a dispensação do Espírito. Olha o que a Bíblia diz aqui. Jesus veio para os judeus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então Ele, é o Espírito de Deus, é quem faz esta obra de regeneração na vida da pessoa. Ou a pessoa chega com a vida toda destruída por causa do pecado, o Espírito começa a operar, começa a convencê-lo, começa a abrir o seu coração e lhe revela a Cristo. O sol da justiça nasce no coração do cristão, ele renasce para uma nova vida, para a glória de Deus. Amém, irmão? Aí Pedro diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e permanece para sempre. Aí agora, a Bíblia diz que a própria Bíblia é o quê? A espada do Espírito. Ela usa para transformar a vida da pessoa e também para moldar o seu caráter, a semelhança do caráter de Cristo, que é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz escrevendo a Tito, seu companheiro de ministério. Jovem, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu, disse Paulo, a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, querido, você começa a observar que nesta área da vida, de mudança, de transformação, é dele. Nenhum homem consegue mudar o ser humano nessa perspectiva que a Bíblia aqui nos apresenta. Só o Espírito de Deus, e nós estamos na dispensação do Espírito. Amém, queridos? Eu li um livro sobre avivamento espiritual, When the Spirit Came, no dia que o Espírito veio. E foi justamente uma experiência lá em país de Gales, lá na Grã-Bretanha, quando o avivamento espiritual, mais ou menos no 1904, se não me falha a memória, do século XX, no início do século XX. Mas o título do livro não é bem adequado, porque a ideia que se tem pelo título do livro é que foi o Espírito veio naquele dia para fazer aquela obra na Grã-Bretanha, ou melhor, lá de Gales, naquele poderoso avivamento. O Espírito já veio, irmãos, já foi derramado, já está no meio da igreja, está no meio do seu povo bendito, segundo o nome do Senhor, e na vida do crente genuíno que professa a fé em Jesus Cristo, evidentemente. Olha o que Jesus disse sobre esta obra de transformação. Nicodemos era um fariseu, um homem muito importante em Israel, e Jesus começa uma conversa com ele muito interessante. Aí Jesus disse para ele, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse Nicodemo, como pode ser isso, um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, da palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer,
ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Esta hora misteriosa que Deus faz no coração da gente. À medida que a palavra está sendo anunciada, pregoada, o Espírito a usa e vai agora gerando vida na vida das pessoas, irmãos. Porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, querido, o Espírito de Deus é quem nesta dispensação, é quem ele faz esta obra de transformação. A igreja compete apenas ser fiel no ministério da palavra, pregar a palavra, em relação a aplicar a palavra no coração dos ouvintes, só o Espírito de Deus. Diga amém. Só Ele tem essa capacidade de convencer o homem, de levar o homem à obediência a Cristo, irmãos. Mas na dispensação do Espírito, é Ele que energiza a igreja para cumprir a sua missão neste mundo. Irmãos, às vezes eu fico assim um pouco assustado, a igreja capengando, e nessa pandemia o negócio complicou, a igreja foi destroçada, pelo menos as igrejas tradicionais, muitas delas, depois se envolveu em política e a desgraça aumentou, mas a pandemia desarrumou a igreja, e a gente fica preocupado, como é que a gente vai trazer os abençoados que antes se reuniam regularmente na igreja, tirá-lo do conforto da sua casa, do conforto do culto através das redes sociais, para trazê-los para junto nós adorarmos, bendizemos o nome do Senhor nosso Deus. Mas a esperança volta, porque o Espírito ele energiza a vida da igreja. Diga amém, irmãos. Olha, os discípulos estavam diante de uma tarefa a executar. Como? Como é que iriam pregar no ambiente judeu, principalmente de mais de 2 milhares de anos aproximadamente, uma mensagem de transformação, de regeneração, de mudança, uma mensagem que viesse a aquecer o coração das pessoas, se não tivesse poder de Deus. Aí Jesus disse aos seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então ele disse: olha, vocês esperem. Interessante é o seguinte, irmãos, que segundo a Bíblia, uma das aparições do Senhor tinha mais de 500 pessoas presentes. E parece que foi esse grupo que ouviu esta promessa, Walter. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só que tinha somente 120 irmãos. Cadê os 380 irmãos? Em casa, né? Pois é. Cadê esses irmãos? Então, aí Jesus repete a promessa: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até o Gaza nesta noite. Diga amém, irmãos. Ao grande dia de Pentecostes, uma festividade israelita, uma daquela festividade nacional. 3, festa dos pães asmos, a Páscoa era o primeiro dia, Pentecoste e tabernáculo. Então, no dia de Pentecoste, que era justamente da oferenda da colheita, né, que eles faziam naquele período, né? Então, iam para o santuário e ali ofereciam ao Senhor, como gratidão, aqueles molhos que eles colhiam na agricultura. Aí tinha esses 120 irmãos que já estavam orando. Meus irmãos, se nós quisermos que o Espírito de Deus nos encha, nos energize, precisamos investir na oração. Pastor que não ora, presbítero que não ora, diácono que não ora, membro da igreja que não ora, não vai ter esse poder na vida não. O texto diz aqui, queridos, que eles estavam perseverando em oração, orando, buscando ao Senhor, estavam todos reunidos, sentados como nós estamos aqui, e de repente, irmão, diz a Bíblia, de repente,
veio um som, veio do céu, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que eles estavam assentados. Então foi este som, essa zoada, que nós dizemos aqui no Nordeste, que atraiu aquelas mais de 3.000 pessoas para ouvir aquela palavra. Porque não foi a língua que foi distribuída pelo Espírito no meio daqueles 120, porque foi um negócio muito pessoal. Foi a zoada, irmão, que atraiu as pessoas. Aí diz o texto, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Quer dizer, por exemplo, Josias via na cabeça da sua esposa Larissa uma língua de fogo. Ela via na cabeça de Josias, aí na cabeça de Darlene, na de Adriana, e assim aquela maravilha aconteceu. Ao texto de todos, diga amém, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, queridos, essa energia, esse poder, é para fazer com que a gente se levante para poder fazer a obra do Senhor. Tem muito crente parado, crente emperrado na vida cristã, causando confusão na igreja, fazendo bobagem, porque não está cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não está cheio do Espírito, quem está dominando você é a sua carne, irmão. A sua natureza pecaminosa, inclinada ainda ao pecado. Aí começa a fazer a confusão na igreja. Começa crente ranzinhos, aí começa a dificuldade. Não é essa a proposta de Deus para nós, não, irmão. Ele quer energizar a igreja. Diga amém, irmãos. No texto de Atos, capítulo 4, diz a Bíblia que a igreja está sendo ameaçada. Olha, se vocês pregaram o evangelho, vocês vão para chibata. Para chibata. O que eles iam fazer agora? A ameaça estava diante deles, irmão. E agora? Só tinha um recurso. Buscar o quê? Poder do Espírito. Amém? Para energizar a vida deles. Aí diz a Bíblia que eles levantaram a voz em oração. Evidentemente que um orou, porque se todo mundo orasse ao mesmo tempo aquela oração pentecostal, como é que o escritor iria anotar? Alguém orou e os outros ouviram, e alguém ouviu e anotou. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda autoridade, com ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. Essa foi a oração. Aqui no pedir, Senhor, repreenda o inimigo, Senhor, nos dê poder, graça, energiza nossas vidas, para que nós possamos, o quê? Anunciar com autoridade a tua palavra. O texto diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, ninguém escapou daquela bênção. Glória a Deus. Diz a Bíblia, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Paulo orava, irmãos, para que a igreja fosse cheia, corroborada pelo Espírito no homem interior, para poder vencer o pecado, vencer a si mesmo, vencer este mundo, vencer o diabo, vencer tudo e todos, irmãos. Você que professa a fé em Cristo, você tem esse Espírito, então esse poder é seu, querido. A promessa, diz a Bíblia, foi feita para nós, para todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, que estão perto, que estão longe. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que está conosco para encher a igreja de poder, de graça, para que ela possa louvar a Deus cheia da graça, pregar cheia da graça, ela brilhe como farol aqui neste bairro, nesta cidade, para a glória do Senhor. Olha, lá em Efésios 5:18, Paulo diz o seguinte, e não vos embriagueis com vinho. Parece que tem muito crente que gostava de uma cervejinha na época, viu? Né? Gostava de um vinhozinho, até um pouquinho, tudo bem, mas não vos embriagueis. Interessante, só por que Deus não quer que o homem se embriague? Manda afastar-se da bebida forte, porque, irmãos,
Deus não quer que os nossos atos pessoais sejam realizados com a nossa mente sem controle. É por isso que é proibido beber. Por causa da responsabilidade como tem diante do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Diga amém. Então este poder é seu, é meu, é nosso, irmãos. Numa das reuniões lá de avivamento nos Estados Unidos, o pregador desafiou o auditório. Ele disse: o mundo está para ver um homem totalmente entregue na mão do Senhor. Um homem só, um só. Aí um rapazinho, logo no final do último banquinho, ele disse: Senhor, eu serei este homem. E ali ele faz um voto de consagração. E olha que essa criança passaram 8 horas lá no deixa. Você que está me ouvindo aí na internet, perdoe. Mas diz que o homem prevenido vale por 2, né? Então mais 2 aqui. Então aquele jovem disse: eu serei este homem. Deus o honrou, encheu do Espírito, começou a abrir a boca e falar, e as almas foram sendo salvas para a glória de Deus. Amém? Aí, no final do ministério dele, há uma totalização, mais de 500 mil almas foram alcançadas pelo ministério só daquele homem, irmãos. O Wesley disse: me dê 100 homens que só temem a Deus e ao pecado, eu abalarei o mundo inteiro. Irmãos, você tem um potencial muito grande, irmão, mas você em si mesmo é um zero à esquerda no ponto de vista espiritual. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, cheio desta graça, você será uma bênção aqui nesta igreja, em sua casa, no seu trabalho, e muitas almas irão se voltar para Cristo através do seu ministério. Quando você for tocar a sua guitarra, o seu violão, as almas vão se alegrar diante do Senhor. Os demônios irão se afastar das pessoas, irmãos. O caso de Saul. Saul, coitado, desobedeceu, transgrediu, insultou a Deus, e Deus se afastou dele. Aí aqui tem um negócio aqui muito interessante, irmãos, que eu, sinceramente, eu fico assustado. Por quê? Porque nessa relação com esse Espírito que habita conosco, que está no meio de nós, irmãos, é preciso ter muito cuidado. Porque o texto diz: não entristeçais o Espírito de Deus, do qual está selado para o dia da redenção. Aí Paulo vai na frente e diz: não apagueis o Espírito. Por quê? Olha o que a Bíblia diz aqui no Salmo 28, que o senhor leu, foi? Alguém leu aqui? Não. Não foi. Vou ler na minha leitura. Aí diz assim no versículo 1: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, serei semelhante aos que descem a cova. Olha, tem muita gente que Deus não está mais falando para ele. O espírito está entristecido, a ação apagada, e a pessoa não está mais ouvindo a voz de Deus. Isso é uma tragédia espiritual, irmãos. Calando-te tu a meu respeito, porque o Espírito fala às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos. Então o crente comete um erro aqui, comete outro acolá, não se arrepende, não se humilha diante do Senhor. O Espírito entristece. É assim então? Vai em frente, bichinho. Vai em frente. Calando-te tu a meu respeito, quer dizer, Deus deixa de falar. Aconteceu com Saul, Walter. Diz que o texto, Saul ficou angustiado, querendo ouvir a Deus, mas que não está em pecado, não se arrependeu, não consertou a vida. Aí ele foi procurar uma feiticeira para ter a direção do Senhor. Imagina que ponto um homem que foi ungido, rei de Israel, começou de uma maneira maravilhosa,
mas enveredou pelo caminho da desobediência, do desrespeito à palavra do Senhor, e depois ficou dominado pela sua natureza humana, influenciada pelo cão, pelo diabo, pelo espírito do demônio que estava sobre ele. Mas voltando ao caso do instrumento, então Davi, com a sua harpa, né? Parece que eu ouvi uma harpa em Israel, um negócio com instrumento de corda, né? Interessante. E Davi, quando o homem estava lá aperreado, né? Aquela música ungida pelo Espírito, o demônio não conseguia se sustentar na vida daquele homem. Bendito seja o nome do Senhor. Pense nisso. Você que é instrumentista, coloque esse instrumento da sua vida nas mãos do Senhor. Você que é vocalista, faça isso também. Porque é esse Espírito que energiza a igreja, irmãos, que traz luz para a igreja, poder do alto, revestido de poder, para poder fazer a obra. Irmãos, isso não é fácil não. Não é fácil pregar não, irmãos. Não é fácil cantar não. Estou falando sendo usado por Deus. Preciso pagar o preço, preciso se humilhar diante do Senhor. Crente que não ora, não lê a Bíblia, não vem para a igreja. Como é que você quer viver na vida cristã, meu querido? Como é que Deus vai lhe encher do seu espírito, irmão? Ele tem interesse em fazer isso na sua vida. Invista na sua vida espiritual. Dedique um pouquinho de tempo ao Senhor, a sua palavra, a oração. Vem orar com a igreja, irmão. Nós levamos a igreja até a tua casa e você não se digna abrir o celular para participar da reunião de oração. Meu querido, como é que a gente pode ver desse jeito? É Ele que energiza a igreja. Diga amém, irmãos. E uma igreja cheia do Espírito, ela atrai as almas para Cristo, irmãos. A palavra do Senhor diz que a igreja de Jerusalém, cheia da graça, as almas se vinham para a igreja para se entregar a Cristo. Hoje em dia, eu ouvi um vídeo que eu não posso nem dizer, eu nem ouso passar para vocês. Uma censura de um jovem, ele estava com raiva, virado, por causa de um grande pregador aqui no Brasil, que entrou por um caminho da mentira, da profecia errada, e o cara estava, eu digo, Jesus, misericórdia, como esse aí nunca mais, a não ser que faça uma obra de Deus na vida dele, o próprio Deus. Porque a igreja perdeu a luz, perdeu o brilho, irmãos. E este brilho está no Espírito de Deus. Amém? Mas ainda há uma esperança, irmãos, porque esse Espírito está no meio da igreja. E se nós nos humilharmos diante do Senhor, a partir de hoje, começarmos a investir na oração, com certeza, Deus irá voltar a encher de alegria, de satisfação, do seu Espírito. A gente vai conseguir fazer grandes coisas para o Senhor. Bendito seja Deus por isso. Mas pastor, eu já sou velhinho. Não tem isso não, irmão. A palavra do Senhor diz, mesmo na velhice ainda dará frutos para a glória dele. Mas deixa eu ir aqui adiante. Na dispensação do Espírito, é Ele que ornamenta a igreja de Cristo com dons espirituais, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, né? As habilidades que Deus deu à igreja para servi-lo. Pessoas são habilidosas, tocam bem, cantam bem. E outros dons de Deus ensinam bem. São dons de Deus, irmãos, para ornamentar a igreja. Amém? O Espírito é quem distribui os dons a quem Ele quer, irmãos. Não há um crente sequer que não tenha pelo menos um dom do Espírito consigo. Eu não sei qual é o seu dom. Tem uma mulher na Bíblia que só sabia costurar a bichinha. Olha que coisa boa. É. Alguém já disse que era uma agulha a serviço do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E aquela mulher via olhar para a igreja, tinha os irmãos necessitados, as irmãs, as viúvas, os órfãos, ela fazia as roupinhas com capricho, com carinho, e abençoava as irmãs. Era uma agulha a serviço do Senhor. E você tem dinheiro, você tem inteligência, você tem. Mas fica lá um crente assistente. Já pensou? Eu nunca vi um crente assistente. Eu disse aos irmãos, vou repetir pela terceira vez, eu comparo a igreja um barco a remo. Né? Tem um grupo, né, que está remando, né? A igreja caminhando, mas tem uns que já arriaram os remos.
E o pior é quando tem gente remando o contrário. Isso é negócio do cão. Pense, é negócio do diabo. Remando o contrário, reclama de tudo, do pastor, do presbítero, do diácono, dos conjuntos, como se fosse o bambambam. Até eu coloquei recentemente no grupo de vocês, do Zap, né, os dramas do colégio apostólico. Os apóstolos, pisando na bola, no egoísmo, na vaidade, nisso e naquilo, estava lá, apóstolo do Senhor. E os dramas da igreja hoje? Crente assistente, que reclama, insatisfeito, porque não está cheio do Espírito, irmão. Esse é o problema da igreja. Mas Deus, irmãos, Ele distribui. Olha, lá em Efésios, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí Paulo diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, aí começa a falar sobre profecia, sobre ministério, ensinar, sobre exortar, sobre repartir, sobre presidir e sobre exercer misericórdia. Alguns dons que Deus deu à igreja, irmãos. Qual é o seu dom? Não enterre, pelo amor de Deus, o seu talento, o dom que Deus te deu, que isso é pecado. Se apresente, a gente vai chamar o irmão para compor um trabalho. Não posso. Meu Jesus, que crente nós somos, irmãos? Deus lhe deu dons, irmãos, para quê? Para ser usado para a glória de Deus. Tem uma finalidade, edificar a igreja, irmão. Promover a glória do Senhor, alcançar vidas para Cristo. Interessante, Walter, que Deus não deu a um homem só todos os dons. Porque imagine se eu tivesse todos os dons, não queria a cidade de Murilo para cantar, nem de José para tocar, e outro. Aí ele, graciosamente, deu para que eu dependa de Walter, dependa de Murilo, e assim a gente vai compondo o ministério da igreja, bendito seja o nome do Senhor. Apresente-se, irmão! Aí Paulo diz, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém, irmãos? Não é para, eu sou o bambambam na igreja. Eu canto, viu? Eu prego, viu? Você é o que é pela graça de Deus. Foi Paulo que disse, e é a verdade. Não sou eu, mas a graça de Deus que faz isso. Tá? Murilo, parece que o negócio aqui não deu certo, essas pilhas já estão fraquinhas aqui. Ó. Pois é, irmão, então Deus, graciosamente, Ele tem nos dado esses dons maravilhosos para que nós trabalhemos para o Senhor com alegria no coração. Certo, irmãos? Não fique à parte desse ministério tão glorioso. Quando a igreja lhe convoca para você servir ao Senhor, isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio extraordinário, porque você está servindo ao Senhor, não é o pastor da igreja. Eu disse isso quando eu escrevi para vocês ali. Porque Deus, graciosamente, deu dons à igreja, para que ela possa usar esses dons, para edificar-se a si mesma e para promover principalmente a glória do Senhor. Vai terminando. Na dispensação do Espírito, é Ele quem gera no crente o caráter de Cristo, produzindo fruto do Espírito, santificando a igreja de Jesus. Olha, Deus entregou a igreja ao Espírito, a dispensação é dele. É Ele que está trabalhando na santificação dos crentes. Amém? Aprimorando o caráter dos crentes, a semelhança do caráter de Cristo. Um crente que passa 100 anos dentro da igreja e não muda nada, aquele mesmo crente ranzinza, crítico. Estava conversando com uma determinada pessoa sobre outra igreja, né? Um pastor estava aperreado, né? Pastor, o que é que o senhor acha? Eu aconselho fulano. Digo, olha, eu não vejo como aconselhar fulano, que é um macaco velho na fé, está com 80 anos de idade, teve problema na igreja A, B, C, vai continuar tendo até morrer. Tem jeito. Quer dizer, a pessoa
passa tanto ano do Evangelho e não se permite que o Espírito molde o seu caráter, alguma coisa está errada, irmão. Nós temos que ser pessoas dóceis na mão do Espírito de Deus. Errou, confessa, abandona o pecado. Porque a obra do Espírito é nos preparar para aquele grande dia, entregar a igreja como uma igreja santa, pura e sem defeito. A obra é dele. Olha que Paulo diz: se alguém está em Cristo, que é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O crente passa um ano do Evangelho, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não muda nada, nada. Irmãos, a vereda do justo, diz a Bíblia, como a luz da aurora, brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Mas tem crente que está retroagindo, no lugar de melhorar, está piorando. Piorando, irmão. Mas o Espírito foi dado para brilhar, fazer você brilhar cada dia, diga amém, cada passo. A cada passo vou me aproximando, uma vida de santidade para a glória de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia, e disse Paulo aqui, escrevendo à igreja de Colossos: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Então, o Espírito foi dado à igreja para santificar a vida nossa, querida, a minha vida e a sua vida, nos levar à obediência à palavra. Diga amém. Você vem para um culto, Deus começa a falar a sua alma: opa, eu tenho que corrigir-me nesta área, eu tenho que abandonar isso aqui que não agrada ao Senhor. E assim Deus vai limpando a igreja para a glória dele, bendito seja o nome do Senhor. Aí continua, disse, aqui adiante: porque noutro tempo, disse Paulo, eras trevas, mas agora sou luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aí disse Paulo ainda: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do Espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então esse Espírito que foi prometido, esse Espírito que transforma o homem, esse Espírito que energiza a igreja, esse Espírito que dá dons para promover a edificação da igreja, é o Espírito que santifica a igreja, bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que esse é o trabalho mais difícil para o Espírito, por causa da nossa ruindade, irmão. Acho que o Espírito de Deus tem mais trabalho do que justamente com o povo de Deus para levá-lo, porque é uma resistência. Se não houvesse, Paulo não diria: não resistais ao Espírito de Deus. Aliás, foi um dos profetas. Não resiste, entregue-se, seja submisso para que ele possa fazer de você um vaso. É como se fosse um vaso na mão do oleiro. Eu nunca trabalhei nessa área, mas de vez em quando um vaso, aí quebra, aí pega o barro novamente, machuca, lá vai e molda para fazer um vaso para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Quem sabe que nessa noite Deus não quer quebrar alguém aqui nessa reunião? Não quer machucar para levar você a ser um vaso novo para a glória de Deus, bendito seja o nome do Senhor. É propósito de Deus, irmãos, para terminando, diz aqui a palavra: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a obra do Espírito de Deus, a dispensação é dele, é a área dele, irmãos. Agora a minha alegria, Walter, é porque o Espírito está no meio da igreja, e está no coração do crente genuíno, que é sensível
a voz do Espírito. Amém? Fala, Senhor, que teu servo ouve. Diga amém. Às vezes é difícil a gente ouvir, né? Deus falando e o jovem procurando o homem. Samuel, Samuel. Corria, não, vá para lá, vá dormir. Não fui eu que chamei, não. Samuel, Samuel. Aí voltou. Não, meu filho, vá dormir, sua cabeça não está boa, não. Samuel, Samuel. Parece 4 vezes. Aí, opa! Aí ali, meu filho, quando você ouvir esta voz chamando o seu nome, Samuel, Samuel, você diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve, bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer comigo? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que Deus te abençoe e dê graça nesta noite em nome de Jesus. É fato que o Espírito Santo inaugurou a nova dispensação essa que faz parte do programa Redentor. Hoje a Igreja de Cristo está sob o cuidado da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Deus que habita no meio da igreja quando ela se reúne para a celebração em nome de Cristo, e que sela o crente internamente, habitando nele permanentemente, garantindo-lhe a sua redenção eterna, e que energiza a igreja para fazer a obra divina neste mundo e a prepara para o grande dia do seu encontro com Cristo. Assim sendo, deixemos-nos moldar pela ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas e revistamos-nos do seu poder para fazer a obra de Deus e glorificar o seu santo nome. Amém. Vem, Espírito. Vamos cantar 216, irmãos? Salmos e hinos. Eu ensinei a Murilo, né? Imagina eu ensinando a Murilo, é muito atrevimento do pastor, né? Mas ele não conhecia. Aí eu sofejei, ele disse, pastor, se o senhor começar, deixa o resto comigo. Aí cantei eu, o Frank juntou-se também, vamos fazer um terceto ali, vamos se reunir para a gente cantar. Vamos lá, Frank, tem um terceto, tem um quarteto, terceto de 3, né? Quarteto de 4, então pegue lá. 216 Salmos, coloca aí o de Júnior, Salmos. Vem Espírito Divino, você vai orar nesta noite cantando com a gente, viu, irmão? Oi. O senhor sabe também, né, meu senhor? Irmãos, graça e paz mais uma vez, amém? Vamos louvar ao Senhor. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Toda a igreja. Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, demole os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja da energia e luz, vem, atrai os desviados ao Senhor Jesus. Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, concede a mesma bênção sobre nós também. Mestre, ouve com favor,
que esta oração cantada seja ouvida por Deus nesta noite. Diga amém, em nome de Jesus.